Esse é o maior escândalo de corrupção do governo Lula até agora. Um escândalo bilionário no INSS de 6,3 bilhões de reais. Eu vou te explicar detalhadamente nesse vídeo tudo o que está acontecendo, as investigações, o papel do governo nisso tudo e como a mídia já está tentando colocar a culpa no Bolsonaro. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Então assiste esse vídeo até o final para você entender tudo, mas antes se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like nesse vídeo para fortalecer cada vez mais o conteúdo que a gente está aqui produzindo. Então vamos lá, gente, dá uma olhada nessa notícia aqui. Presidente do INSS é afastado após operação que apura desvio de 6,3 bilhões de reais. É isso mesmo. Hoje, esse é o assunto mais falado no Twitter, superando o Papa e o Big Brother, a final do Big Brother. Tamanho é o escândalo do INSS que tomou essas proporções. E antes da gente falar quem é o presidente do INSS e como a mídia já está tentando colocar a culpa no governo Bolsonaro, vamos te explicar aqui, eu quero te explicar como funcionava esse esquema que está sendo investigado pela Polícia Federal. Era o seguinte, funcionava da seguinte maneira: todo aposentado, pensionado ali do INSS, recebe mensalmente um valor, certo? Da sua aposentadoria. Como funcionava esse esquema? Algumas entidades, empresas e sindicatos recebiam um desconto. Vamos supor lá que o aposentado recebia R$ 500 por mês. Desses R$ 500 por mês, ele era descontado R$ 30 para um sindicato. E muitas vezes, por serem idosos, pessoas desabilitadas, nem percebiam que esse valor foi descontado. E esse desconto era feito com a ajuda de pessoas de dentro do INSS que recebiam propina. Esse esquema está sendo investigado pela Polícia Federal, supostamente aconteceu entre 2019 até agora no passado, 2024, onde foram descontados nesse esquema de 30, 50, 100 reais, valores pequenos, somando todos esses anos e todas as pessoas descontadas já chega a 6,3 bilhões de reais descontados, ou seja, roubados de aposentados, idosos, pessoas desabilitadas. Para vocês terem uma ideia, são mais de 130 mil denúncias de descontos não autorizados. Sim, pessoas aposentadas, idosos, mais de 130 mil que tiveram descontos que eles não autorizaram. Eles não sabiam de onde vinha aquele imposto e às vezes aquele desconto, às vezes passava batido e eles não viam. A verdade é que os repasses para essas entidades mais que dobraram em um ano, nesse último ano do governo Lula, e eu já vou te mostrar todos esses valores. Se a gente muda para cá, deixa eu mostrar de novo a notícia para você. Olha que coisa absurda. A gente tem aqui nessa matéria, ela fala o seguinte, ó. Em 2016, o valor ficou em 413 milhões, esse total de descontos no INSS. Já em 2023, saltou para 1,2 bilhões de reais, mais que dobrou. Enquanto em 2024, o valor ficou em 2,8 bilhões, quase que dobrou, mais que dobrou de novo de um ano para outro. Só que olha o tamanho do absurdo, gente. Esse pessoal estava assaltando velhinhos, olha o que eles faziam com esse dinheiro. Um dos investigados foi encontrado com carros avaliados em mais de 15 milhões de reais. Entre eles estavam Ferraris e Rolls Royces, segundo o diretor da Polícia Federal. É nesse escândalo que está envolvido o presidente do INSS e todo o governo Lula. Vale lembrar que enquanto o governo falava em taxar em grandes fortunas, ele permitia que sindicatos e associações roubassem idosos e pessoas mais pobres que ganham menos, às vezes muito menos, de um salário mínimo. Mas eu quero te mostrar agora, então, quem é esse presidente do INSS que foi afastado. O Alessandro Stefanuto, esse mesmo, Alessandro Stefanuto. Ele foi nomeado por Lula como presidente do INSS em julho de 2023. Olha isso aqui, a notícia para você acompanhar na tela. Lula troca comando do INSS e nomeia Alessandro Stefanuto para a presidência do órgão. Isso aqui, ó, dia 5 de julho de 2023, segundo o G1. Esse Alessandro, ele é filiado ao PSB, um dos partidos que está na base do Lula, um aliado do governo Lula. Ele também é aliado do Carlos Lupe, que é ministro hoje da Previdência, um dos ministros do Lula. E também participou da equipe de transição desse atual governo. Ele foi procurador-geral do INSS entre 2011 e 2017 nos governos Dilma e Temer. Ou seja, esse Stefanuto não é um técnico qualquer, não está lá só por saber o que ele está fazendo ou por já ser um servidor de carreira do INSS, não. Ele é um militante político com carteirinha do seu partido. A gente não está olhando para qualquer esquema, é um esquema também político e partidário. E aí, gente, olha o absurdo que a mídia já está montando para você ver.
o fórum, essa esquerda, essa mídia esquerdista já está falando que a fraude no INSS começou no governo Bolsonaro. Já estão querendo colocar a culpa desse escândalo bilionário no governo Bolsonaro. Por quê? Porque supostamente ele teria começado em 2019, mas vocês viram que os valores de 2019 não eram tão altos, e mais que triplicou durante os governos Lula, durante o governo Lula, os anos do governo Lula, e até agora estão sendo roubados. Pessoas na Previdência estão sendo completamente assaltadas. Vale falar que o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, está calado, não falou nada, sumiu, desapareceu da imprensa, da mídia, das redes sociais. E só porque agora, teoricamente, começou em 2019, é culpa do Bolsonaro. Né? Então, tudo, como sempre, a imprensa esquerdista colocando as coisas no colo do Bolsonaro, enquanto isso o Lula, caladinho, pianinho, não falou absolutamente nada sobre esse assunto, sendo que esse escândalo explodiu em 2023 e 2024, justamente quando Stefanuto assumiu o comando do INSS. Será que isso é uma coincidência? Gente, assim como o Mensalão e como o Petrolão, a mídia alinhada ao governo primeiro tenta negar, depois eles relativizam e por fim joga a culpa nos governos anteriores, e é exatamente isso que eles estão fazendo. Mas eu quero te falar sobre a responsabilidade desse atual governo Lula nesse caso. Em março de 2024 já existiam 130 mil denúncias de descontos na mensalidade do INSS, mas nada foi feito. Esse número, os repasses, praticamente dobraram durante o governo Lula. E o ministro, Carlos Lupe, ministro da Previdência, é do PDT e responsável direto pelas fiscalizações do INSS e não fez absolutamente nada. O governo tinha todas as informações na mão, mas preferiu ignorar. Se o esquema desse tamanho acontecesse no governo Bolsonaro, certamente já teria gente pedindo CPI, impeachment, investigação da ONU. A esquerda está fazendo um baita do barulho, mas como é no governo Lula, tá todo mundo tranquilinho e quietinho. Esse governo Lula, que se diz pai dos pobres, na verdade está roubando a aposentadoria de gente que trabalhou a vida inteira. Pessoas simples, humildes, idosos, às vezes até desabilitados. É o Robin Hood das avessas, né? É o Robin Hood sindicalista. Tira dos pobres para dar para o sindicato, para dar para as associações aliadas ao governo. Mas, gente, a gente não está falando de qualquer escândalo, não. Assim como o escândalo dos Correios de 2005, que originou e revelou o Mensalão, a gente está vendo só a ponta do iceberg. Provavelmente, nesse caso do INSS, tem muita coisa a ser investigada e descoberta, e quanto mais a Polícia Federal investigar, mais podridão eles vão encontrar. E agora, o que a gente pode esperar desse caso? Olha, com certeza o governo Lula vai tentar abafar, a mídia tradicional, como já está fazendo, a revista Fórum vai tentar minimizar o escândalo, culpar o governo anterior, e o Carlos Lupe, o ministro, vai ser blindado, com certeza vai ser blindado pelo governo. E é por isso que a oposição, os deputados, precisam pedir uma CPI para investigar isso aqui. Esse caso só mostra que o Lula não mudou nada desde o Mensalão e o Petrolão. A corrupção continua sendo o método sistêmico do PT e do governo Lula para governar. O governo que se elegeu prometendo cuidar dos pobres está permitindo o maior assalto aos aposentados na história do Brasil. E não é a primeira vez que isso acontece. O caso do INSS é muito maior que o escândalo dos anões do orçamento em 93. Supera até, gente, olha isso, esse valor de 6 bilhões de reais supera o escândalo do Mensalão de 2005. Na realidade, ele pode ser comparado até com o Petrolão em termos de valores. É muito dinheiro. Só que a diferença é que agora as vítimas são idosos, aposentados, pensionistas do INSS. E vai lembrar que esse também não é um caso isolado. Não é o primeiro escândalo de corrupção que acontece no governo Lula. A gente já teve o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afastado do seu cargo porque ele foi denunciado pela PGR por desvio de emendas parlamentares. Mais um escândalo de corrupção. Gente, 6,3 bilhões é o valor de muitos ministérios, é um orçamento maior do que muitos ministérios têm hoje em dia. É quase que um Bolsa Família inteiro, o programa do Bolsa Família inteiro indo para o ralo. Vale a gente lembrar, por exemplo, que no escândalo da Previdência em 1992, que derrubou o ministro Antônio Magri, o valor desviado era uma fração do que a gente está vendo hoje. Mas a indignação da mídia na época, com certeza, foi muito maior. E até da população, porque hoje a gente já está acostumado com o governo Lula roubando as pessoas e a população. Então a gente tem que cobrar medidas. O que os aposentados podem fazer? Se você está assistindo esse vídeo, tem aí um pai, um avô, alguém na família, algum conhecido que recebe pelo INSS, já orienta ele, manda esse vídeo para ele e fala,
Veja se na sua aposentadoria, no valor que você recebe, não está tendo algum desconto que você nunca autorizou. Às vezes é um valor pequeno, 30, 40, 70 reais. Veja lá se não tem um desconto não autorizado. Se tiver, você vai acessar o site do INSS ou o aplicativo Meu INSS e vai denunciar, vai apontar lá que está sendo feito um desconto indevido e vai fazer um boletim de ocorrência sobre essa fraude. E aí você pode também judicializar. Se quiser judicializar, judicializa, processa aí a União, o INSS, para a gente responsabilizar os verdadeiros culpados. Porque enquanto o governo gasta milhões e milhões com publicidade, os aposentados, infelizmente, gente, tem que cobrar as autoridades, entrar na justiça para que eles recebam o seu próprio dinheiro. É absurdo, é completamente absurdo. Mas fato é que esse é o maior escândalo do governo até agora e a gente precisa cobrar uma investigação completa, não só da Polícia Federal, mas também dos nossos representantes, deputados e parlamentares. Então, se você concorda com isso, compartilha ao máximo esse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp para que toda a população saiba o que está acontecendo e cobre as autoridades. Não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre política, vai sair vídeo todo dia, então se inscreve aqui embaixo. Valeu e até a próxima.